Estamos de volta com esse momento de pregação no nosso retiro e eu creio que hoje temos muito mais irmãos que estão acompanhando esse percurso que nos levará até o domingo da Divina Misericórdia. Aqui nós temos o livro, podemos dizer, o texto base do Deserto à Ressurreição, e eu espero que você já tenha adquirido na livraria Shalom esse livro, que é um verdadeiro roteiro espiritual, onde todos os dias você tem aqui material para oração pessoal, para o estudo bíblico segundo o método da Lexio Divina, e temos também tudo que vai ser vivido no nosso retiro da Semana Santa. Você não pode deixar de adquirir, ou pelo menos ter o livro, o e-book, com todo esse conteúdo do Padre Paulo Sérgio Amorim, da comunidade católica Shalom. Mas eu hoje também quero indicar um outro livro, que é da minha autoria, lançado pelas edições Shalom, o Manual para uma Boa Confissão. O tema de hoje é exatamente o retiro pessoal em preparação para uma boa confissão. Sabe quando a gente precisa tomar um bom banho? Às vezes a gente diz assim, hoje eu estou tão apressado que vou tomar um banho de gato. É uma expressão assim que indica um banho rápido, porque o gato não gosta de água. Mas uma boa confissão não pode ser como um banho de gato. Se você quer de fato converter-se ao Senhor, você precisa seguir um percurso, um itinerário que nós vamos indicar na pregação de hoje. Mais uma vez, insisto com você para adquirir o livro Manual para uma Boa Confissão. Um livrinho pequeno, de bolso. É aquele livrinho que você tem que ter sempre. Tem que estar ali sempre. E com certeza ele vai ser usado no retiro pessoal que você vai fazer e também no exame de consciência antes da confissão. No livro, vocês podem depois abrir na página 340, como eu dizia, esse livro é bastante grande. Aqui tem o percurso do retiro, o cronograma do retiro. Inclusive, o que você vai fazer, 8 horas da manhã, às 9, às 10, tudo já prontinho para você fazer o seu retiro pessoal, o tema do retiro, e depois, inclusive, está tudo aqui no livro. Tudo que eu for falar agora já está aqui, ó, para uma boa confissão. Na página 342, você vai poder ter em mãos um conteúdo maravilhoso para uma boa confissão. Então, adquira o livro, seja o e-book online, seja o livro físico, né? É bom o livro mesmo, né? Se você não adquiriu ainda, adquira na livraria Shalom, junto com a Bíblia e um caderno. Você vai aproveitar bastante. Mas vamos falar hoje sobre este retiro que vai nos preparar para uma boa confissão. Tanto que no livro, o retiro está uma página antes das orientações para a boa confissão. O retiro pessoal, o que é? O desejo pela oração, que nada mais é do que o desejo por um encontro pessoal com Deus, é algo que está inserido no meu coração e no teu coração. Sentimos necessidade. Eu não sei se você já fez essa experiência quando você não reza, mas eu estou sentindo a necessidade de oração. Eu estou me sentindo vazio. Porque a alma sem Deus, ela se torna vazia.
Ou como um peixinho que de repente resolve sair do aquário. Fora da água ele não vai viver. Ele vai começar a ter falta de ar. O habitat dele é o aquário, o rio, o mar. Assim a alma, o habitat dela é Deus. Nós precisamos viver mergulhados, como o peixe está mergulhado no rio, no açude, no mar, envolvidos por Deus. Então, uma das formas do encontro com Deus é exatamente o retiro pessoal. Retirar-se. Retiro vem exatamente dessa ideia de você reservar um dia da sua semana. Eu trabalho, então escolhe um domingo, um sábado, e o ideal é você ir para um local propício. Porque vou fazer um retiro aqui dentro de casa. Aí os meninos chamam, alguém bate na porta, o telefone toca, a tentação de ficar olhando alguma coisa na TV. Não. Existem casas de retiro, existem as capelas da comunidade, a própria capela do Shalom, quem quer, poderá ir à capela das Santas Relíquias, quem mora aqui em Fortaleza, ou mesmo investir num local, quem tem, sei lá, numa praia, num sítio, num lugar em que você possa estar a sós com Deus. Então, aqui nós temos o roteiro que vai nos ajudar a desligar-se do barulho do mundo, das preocupações, das distrações, para passar um dia com Deus. Talvez o primeiro seja um pouco difícil. Você vai, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Por isso que foi muito bom, porque o livro tem as horas aqui, ó. Depois do café da manhã, o terço, louvor, adoração, o estudo bíblico, ou o estudo de um tema, ou um trecho de um bom livro, o deserto, estar a sós com o Senhor em oração, o almoço, um descanso depois do almoço, a parte da tarde, enfim. Não tem muito o que dizer sobre retiro. É preciso ter um lugar, é preciso ir para lá, como Jesus foi para o deserto, guiados pelo Espírito Santo. Dito isto, nós temos que falar agora sobre a confissão. Importante dizermos que a confissão é um sacramento de cura. Se o pecado é uma doença da alma, a confissão é exatamente o remédio, é a cura da alma. Quando eu me confesso, eu me curo espiritualmente. O meu coração é curado. Vejam que Davi, no Salmo 50, quando ele faz a experiência do pecado e o profeta Natan, enviado por Deus, lhe mostra a sua verdade, ele pede: cria em mim, Senhor, criai em mim um coração que seja puro. Qual foi o problema de Davi? O problema de Davi é que o coração dele se deixou seduzir por aquela imagem de uma mulher nua que tomava banho em um jardim, e ele, que estava numa posição privilegiada em cima, no palácio, de lá, poderíamos comparar uma TV, a um celular, a pornografia, que hoje tão facilmente está nas nossas mãos. E o coração de Davi não era puro. Ele olha aquela mulher, ele deseja aquela mulher, ele manda buscá-la, ele mantém relações sexuais com ela, e logo em seguida os problemas começam a acontecer. A mulher fica grávida. Só que o marido está na guerra, que Davi deveria estar na guerra, mas não estava. E é lá na guerra que o esposo daquela mulher não tinha como justificar. E para que ela não fosse apedrejada, Davi dá um jeito de mandar chamar Urias. A gente conhece a história toda. Urias vem, mas se nega a ir para casa porque não considera justo, sendo um guerreiro,
ter que ficar na sua casa, manter relações com a esposa, porque Davi queria esconder o seu pecado. E quando nós escondemos o nosso pecado, o próprio Davi vai dizer lá no Salmo, os 7 Salmos penitenciais, os 6, o 31, o 36, assim, enquanto eu calei o meu pecado, os meus ossos mirraram-se dentro de mim. Eu adoeci. Mas aí Davi, reconhecendo o pecado, terminou matando Urias, além do adultério com a esposa de Urias, ele termina cometendo um assassinato. Ele pede a Deus um coração puro. Então, a palavra bíblica aí, criai em mim, Senhor, um coração que seja puro, essa palavra na Bíblia significa a mesma coisa que criar do nada. Lá de Gênesis, Deus criou. A palavra que Davi usa é a mesma para dizer a conversão é um ato de Deus, é um ato divino. O perdão é uma recriação do homem. O homem não tem condição de fazer isso, mas Deus pode fazer. Vamos então falar da confissão. Quais são os passos para uma boa confissão que você vai encontrar no meu livro lá, Manual para uma Boa Confissão? Porque quando eu me ordenei há 19 anos atrás, vou fazer 20 anos esse ano de padre, eu vi logo que as pessoas não sabem confessar, as pessoas não sabem se confessar, nem o ato de contrição elas decoram. Então, o primeiro passo, que no caso, no nosso retiro, você vai fazer no dia de retiro. Lá você vai ter a oportunidade de fazer, primeiro, o exame de consciência. E no livro Manual da Boa Confissão você vai ter as perguntas em cima dos mandamentos da lei de Deus, dos 5 mandamentos da igreja, dos pecados capitais. Você vai ter a oportunidade de responder. Tenho amado a Deus sobre todas as coisas? O que tem tomado o lugar de Deus na minha vida? E aí você vai escrevendo, não só lendo. E eu diria mais importante ainda, não só lendo e escrevendo, sobretudo vivenciando a contrição, que é o segundo passo. O arrependimento, a contrição, poxa vida, eu errei. Eu pequei contra Deus, eu magoei a Deus. Meu Deus, não era para ter feito isso. Quer dizer, do bom exame de consciência, nasce naturalmente já a contrição, que é o segundo passo, ou o arrependimento por ter ofendido a Deus. E aí nós podemos dizer que nesse segundo passo, que é a contrição ou o arrependimento, vem um outro ponto importante, que é o propósito de evitar todas as ocasiões novas que surgirem, porque se eu não evitar a ocasião, eu vou cometer a mesma coisa, eu vou pecar de novo, porque a condição está lá. Eu não evito, eu vou cair novamente. O terceiro passo é o momento em que eu já estou diante do padre e começo a contar os meus pecados. Por último, a satisfação ou cumprimento da penitência. Um dia um jovem chegou para mim e disse: padre, eu fui me confessar e o padre mandou rezar os 150 salmos e eu acho que eu não tenho condição, me dê outra penitência. Eu digo: dou não. Porque o padre ali, ele é um juiz. Ele está ali em nome de Cristo e quando ele dá a penitência é a pena. Poderíamos dizer que o juiz impõe 3 anos de prisão. Mas eu não quero. Mas o pecado, aquele delito, requer uma penitência justa. Se o padre lhe mandou rezar 1/3, você tem que rezar 1/3. Se o padre mandou você fazer 3 dias de jejum, você tem que fazer 3 dias de jejum. Agora, é muito interessante nesses passos a gente entender que a confissão, ela precisa ter 4 Cs. C de casa. 4 Cs. Vamos lá. Primeiro,
primeiro C, ela tem que ser clara. Não é para eu ir contar a história do Brasil, não. Indicar qual foi o pecado específico e sem acrescentar desculpa. Ah, padre, eu perdi a paciência porque meu marido é uma pessoa muito difícil e o meu marido tá meia hora do marido. Não. Eu faltei com a paciência com meu filho, com meu marido, com meu chefe, com meu patrão, enfim, com a pessoa. O segundo C, concreta. Concreta. Referir o ato ou pensamento preciso e não dizer coisas genéricas. Pequei contra a castidade. Ora, pequei contra a castidade requer que o padre adivinhe. Mas o quê? Que pecado foi esse contra a castidade? Foi um ato sexual? Foi uma masturbação? Viu pornografia? Desejou a mulher do próximo? Era uma mulher casada? Tudo isso é importante você dizer concretamente. Terceiro, concisa. Não precisa explicar. Padre, pequei por orgulho. Pronto. Agora, se o padre quer maior clareza, ele pergunta. Por último, completa. Iniciando dos pecados graves para entrar depois nos pecados veniais ou mortais e depois dos pecados veniais sem vergonha. Gente, eu sou padre, eu nem me lembro depois a pessoa, padre, na última confissão, lembra? Não lembro, eu não sei disso. Veja aí os 4 Cs como é importante. Você pode até depois voltar o vídeo aí e ver de novo, escrever, se não deu tempo, no seu caderno. Gente, por último, a confissão é um retorno ao abraço do filho pródigo. Quando o filho pródigo voltou sujo, sem sandálias, sem anéis, sem roupa, todo fedendo a porco. Ele cuidava de porcos. Quando ele volta, ele é abraçado pelo pai, que diz, vamos dar um banho nele, tirar essa roupa suja, sandália nova, anel no dedo e fazer festa. Não tenha medo de se confessar. Se lhe ajuda, escreva num papel e seja prático. Porque confissão é diferente de direção espiritual, que é diferente de aconselhamento. Infelizmente, a maioria das pessoas, pelo menos que me procuram, não vem para fazer uma boa confissão. Vem para fazer um aconselhamento, para falar de problemas que podem ser feitos lá no Shalom, com o Ministério de Aconselhamento e Cura. Espero que tenha ajudado você. Deus abençoe. E eu quero lembrar uma coisa interessante, importante. Nós vamos ter uma live, tá? E essa live vai ser 12 de março. E essa live, só quem vai participar é quem está inscrito. Você não se inscreveu ainda? Ó, se inscreve, é gratuito. Vai lá no Conchalon/Quaresma, se inscreve hoje ainda se você não está inscrito, porque dia 12 você vai poder fazer pergunta, vamos fazer uma live dia 12 à noite, é isso? Vamos estar à noite, você vai ter informações de tudo lá e nós vamos responder sobre confissão. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Fiquem com Deus. Eu volto na próxima semana com todos vocês.